Amém, boa noite, graça e paz. Vamos à meditação da palavra do Senhor. Eu convido o irmão para que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, dando continuidade à sequência, aos sermões que envolvem esse livro. Nós chegamos ao início do capítulo 3, a cura de um coxo. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Diz assim o texto: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Fala aos nossos corações, por favor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, estamos aqui no livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, que além de médico, um historiador, ou além de historiador, um médico. Faz questão de citar aqui um episódio de cura, com alguns detalhes até bastante peculiares, quando fala da forma como isso aconteceu, com a restauração dos pés desse homem, das pernas desse homem que era coxo de nascença. Aqui é um momento de transição entre a popularidade dos primeiros cristãos. Nós vimos hoje pela manhã, quando através do servo do pastor Levi, nós meditamos a respeito lá do verso 42 ao verso 47, quando a igreja, ela contava com a simpatia dos irmãos, a igreja vivia um pouco de popularidade, era benquista pela comunidade, mas aqui começa um momento de transição, quando a geração que acompanhava esses discípulos passa a persegui-los. Esse milagre é acompanhado de um discurso mais à frente, que é o discurso de Pedro, e depois a prisão desse apóstolo, mostrando que há um incômodo inicial aqui sobre as tratativas dos apóstolos com a comunidade. Veja que os cristãos, o cristianismo, diferentemente do judaísmo, ele é proselitista. O que isso significa? Significa que a igreja, os cristãos, eles queriam conquistar pessoas de outras denominações, eles queriam os romanos, eles queriam os judeus, eles queriam que esse povo se tornasse cristão, e esse incômodo então passa a fazer parte da rotina desses discípulos, porque não era, por exemplo, o que os judeus faziam e a forma como os judeus se comportavam em sua religião, que era exclusivista e é exclusivista até hoje. Então, esse momento, nessa transição, nós vemos Pedro e João indo fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer. A hora nona, eles vão ao templo para orar. O judeu, 3 vezes ao dia, tinha esse costume de ir ao templo para buscar a Deus em oração. Ele então, às 9 da manhã, a 3ª hora, ao meio-dia, a 6ª hora e a 9ª hora, às 3 horas da tarde, além de adorar, iam então oferecer os seus sacrifícios. E Pedro e João, amigos que eram, nesse contexto, nessa vida real, quando não vivemos só de popularidade, quando não vivemos só do que é agradável e bom, porque a vida cristã é assim, é feita de coisas boas e de coisas não tão boas assim, nós enfrentamos muitas dificuldades. Pedro e João, sabendo que a vida precisava de uma companhia, eles iam juntos ao templo.
isso não pode passar desapercebido, porque a amizade entre Pedro e João, ela é algo que nos chama a atenção. Por outros episódios, ou em outros episódios, nós vemos esses dois homens, agora amigos, caminhando juntos. E aqui não é o primeiro ponto do sermão, mas já é uma mensagem aos nossos corações, ao meu coração também, da necessidade que nós temos de encontrar amigos na nossa caminhada cristã, pessoas que nos ajudam a aliviar a carga, companheiros de luta, companheiros de batalha. Essa semana, participando de uma palestra, um homem citou um trecho muito interessante, muito bonito, de um poema de um escritor americano do início do século XX, chamado John Donne, que o título do poema é Por Quem os Sinos Dobram. E depois ele comenta, e esse poema fala sobre que não somos uma ilha, nós precisamos de companhia, precisamos uns dos outros. E aí esse poema, ele inspira um livro muito bonito, de um autor chamado Ernest Hemingway. E esse autor já americano, ele do início do século XX também, ele era na verdade um jornalista que vai cobrir a Guerra Espanhola, e ele tem uma frase muito bonita dentro desse livro, que também leva o nome do poema, Por Quem os Sinos se Dobram, e num trecho do livro ele diz: quem está contigo na trincheira? Aí outro responde: isso importa? Aí ele retruca: mais do que a própria guerra. Quem está contigo na trincheira? Isso importa? Sim, mais do que a própria guerra. E essa é a verdade. Quem está conosco, caminhando conosco, quais são as pessoas que nos ajudam, que nos aconselham? Isso por vezes importa mais do que a própria batalha, porque juntos nós somos mais fortes. É uma frase clichê, mas bem importante. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o próprio filho, mas quem é que segura a nossa mão, percebe quando estamos... Porque a gente que é assim, né? A gente olha, a gente acorda, a pessoa diz: você não está legal hoje, você não está bem hoje. Tem gente que enxerga a nossa alma, não é? E nós precisamos conviver com pessoas assim, que nos ajudam a aliviar a carga. E assim era Pedro e João, juntos eles eram mais fortes, e juntos eles iam adorar. E quando indo adorar à porta do templo, chegam à porta formosa. Havia várias portas em Jerusalém que davam acesso, inclusive ao templo, e uma dessas portas, então, chamada de Porta Formosa. Por que Porta Formosa? Porque ela se destacava entre as várias portas. Esta era, sem dúvida, a mais bonita delas. Os textos dizem, os historiadores dizem, que feita de bronze de Corinto, eram necessários aproximadamente 70 homens para abrir e fechar essa porta. 70 homens, de tão pesada que era, feita de bronze, lindíssima, talhada. Então a porta formosa, se encontrava um homem coxo de nascença. Lucas vai nos dizer mais à frente que esse homem tinha aproximadamente 40 anos de idade, e ele nunca andou. Não era que ele sofreu um acidente no meio da sua caminhada, na sua vida, e agora deixou de andar. Ele nunca havia andado, e por então 40 anos sofrendo desse problema, dessa dificuldade, enfim, ele passa agora a ser colocado à porta formosa. Por quê? Porque havia um costume também dos judeus de dar esmolas. O dar esmolas para o judeu era como se fosse uma forma de ganhar o favor divino. No imaginário judeu, não era uma obrigação simplesmente, era uma obrigação que gerava benefício diante de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles faziam questão de dar esmolas e faziam questão de parecerem piedosos. Há textos que nos dizem que era dever do judeu que durante o primeiro dia da semana separasse uma parte da sua produção para oferecer àqueles que precisavam. Bom, mas isso então se tornou algo, ou passou a sofrer foi maculada essa prática. Por quê? Porque tanto que Jesus, em um dado momento, diz para o povo: quando deres esmolas, não façam como os fariseus, que vão às esquinas e tocam trombetas para anunciar aquilo que estão fazendo. E era assim, portanto, que muitos desses judeus
se colocavam na prática de esmolar, ou de dar esmola. Esmolava aquele que pedia. Colocavam-se nas esquinas, em lugares onde seriam vistos, e literalmente tocavam trombetas e diziam: aqui há alguém que pode oferecer algo, aqui há alguém que pode lhe ajudar. Não porque em si havia um desejo genuíno de ser bênção, mas mais do que isso, era maior a vontade de ser visto pelos homens. Outra reprimenda de Cristo Jesus: aquilo que nós fazemos, devemos fazer em silêncio. Muitos de nós fazem questão de parecer piedosos. Muitas vezes dizem: eu estou orando por você, meu irmão, não porque quer confortar o coração do irmão, mas porque quer parecer piedoso. Muitos dizem: eu vou. Aqueles que até dizem que vão ajudar e não ajudam, porque fazem questão de parecer piedoso, mas não há vontade mesmo de ser bênção. Enfim, o fato é que esse homem, esse coxo, sabia muito bem onde se colocar para ganhar um pouco de dinheiro, e ali ele estava. E nessa cena de uma vida real, nessa cena de pessoas que vão adorar, de pessoas que precisam de Jesus, pessoas que passam necessidades, nessa cena de alguém que está indo exercer a sua prática religiosa e de outro moribundo que precisa de Jesus Cristo, nesse mundo que nos cerca, porque isso é uma tradução, é uma alegoria do que nós encontramos também no dia a dia, que Cristo vai nos ensinar, de duas formas, especialmente por esse texto. Primeiro, Cristo mostra como éramos. O texto vai nos dizer que esse homem, ele era pobre, ele era doente, ele era dependente. Também de forma alegórica, esse coxo, esse homem que não caminhava, representa a nossa condição sem Cristo Jesus. Pobres, miseráveis, dependentes, moribundos, e que por vezes precisamos ser carregados para que um mínimo de benefício possamos receber. Esse é o homem sem Jesus. Diz Isaías 64, verso 6: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 18, vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Duas pessoas que reconheceram aquilo que a nossa teologia, aquilo que nós estudamos, nos diz muito bem: a depravação total do homem. Não há nada em nós de bom, não há nada em nós que nos faça buscar a Deus. Esse é o moribundo, esse é o coxo, esse é todo aquele que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. É pedinte, é dependente, é pobre, é sujo, à beira da estrada como cegos a caminho de Jericó, à beira da porta formosa como este coxo, pedindo um pouquinho de paz, um pouquinho de esmola, daqueles que foram preenchidos pela graça e passam pelo caminho. Essa é a mais pura verdade. E sabe o que é pior desse homem? É que ele não tinha, como aqueles que não têm Cristo, também não têm a noção da sua real necessidade. Aqueles que ainda não tiveram encontro verdadeiro com Cristo, e essas pessoas inclusive podem estar dentro das igrejas, ou à porta da igreja, à porta do templo, como esse homem estava, possuem escamas nos olhos, não conseguem enxergar a sua própria vileza, a sua própria pobreza. Esse era esse homem que, quando encontra com os discípulos, pede um pouco de esmola, um pouco de dinheiro. Ele não enxerga a sua real condição. Vocês realmente acham que era isso que aquele homem precisava? Talvez ele já se sentindo invisível, porque não sei se já viu isso, já passou por isso, mas há alguns mendigos em Curitiba que têm os seus lugares cativos, os seus lugares já conhecidos. Eu lembro de uma pedinte que já faleceu,
que ficava na Praça Osório, e ela dizia, dá um miudinho aqui, um miudinho. Lembra do miudinho? Ficava lá na Praça Osório. Essa moça faleceu. E já sabíamos que ela estava lá. Mas de tanto passar por lá, eu lembro que eu estudava ali, passava pelo caminho, por vezes ela se tornava invisível para mim. Eu sabia que ela estava ali, mas não prestei atenção na presença dela. Talvez esse homem, em um lugar extremamente frequentado, muito frequentado, a porta do templo, onde as pessoas diariamente iam orar, se sentisse assim já, invisível. E de tanto pedir, e de já não acreditar na sua cura, mudou o seu foco. Agora não era mais a cura o que ele esperava só um trocado, ou qualquer coisa. Um homem sem Cristo, o sem Cristo aqui pode ser um homem que nunca foi salvo por Cristo Jesus, mas pode ser aquele também que está desviado dos caminhos do Senhor, e por estar desviado, já se contenta com qualquer coisa, já não lembra mais o que é experimentar o verdadeiro milagre do Senhor, experiências incríveis com Deus, já se contenta com qualquer migalha. E esse homem estava assim. Ele não tinha mais noção da sua real necessidade, do que de fato preencheria a sua alma e o seu coração. Por isso eu digo lá no início, disse no início desse ponto, esse coxo representa muitos de nós, muitas pessoas inclusive dentro da igreja, que não entendem a sua real condição, perdidas estão, sujas, moribundas, precisando ser limpas pelo sangue de Jesus Cristo. O que lhe escraviza hoje? Qual é a sua real necessidade? Pergunta difícil de fazer, de responder. Eu lembro quando fiz terapia, e já fiz terapia, não me ache louco por isso, afinal de contas Deus fez os psicólogos, os psiquiatras para nos ajudarem, sim ou não, amém? E eu tenho certeza que você também já fez terapia, mas não quer falar. Brincadeira. Ou parou, porque está caro também, né? Se tiver algum psicólogo, dá uma barateada nesse negócio aí, porque o negócio está caro. Mas o fato é que eu lembro que ela fez uma pergunta uma vez para mim, e era mais ou menos assim: Ricardo, o que você, eu não lembro direito, mas ela fez como se fosse: o que você precisa? E eu respondi. Aí ela perguntou de novo: o que você precisa? Eu respondi de novo. Aí na terceira vez ela falou: Ricardo, o que você precisa? E eu falei: mas eu já respondi. Só que foi na minha terceira resposta que parece que de fato eu disse o que eu realmente precisava. E ela falou para mim da razão daquela estratégia, quando ela disse que a nossa primeira resposta, ela é muito automática, é aquilo que já está decorado por nós, e quando nós perguntamos mais uma e mais uma e mais uma vez, parece que tem que sair lá do âmbito. Aí nós refletimos sobre aquela pergunta: o que de fato eu preciso? O que de fato eu preciso? E essa pergunta que eu gostaria que o irmão respondesse hoje: qual é a sua real necessidade? Eu preciso de mais dinheiro. Talvez não seja isso, você precisa de mais Jesus. Há muitos casamentos onde a pessoa imagina que, hoje o pastor falou isso pela manhã, que é lógico, isso é uma reação automática do ser humano, a defesa, né? Quando alguém nos acusa de algo, logo nós dissemos: mas e você? Você está falando isso de mim, mas e você? A gente não para pensar que talvez de fato nós sejamos o problema, e sim, você é o problema. Porque o erro do outro, o outro vai consertar. O seu erro, você conserta. Em uma relação, quando há algum tipo de problema, os dois estão errando. Muito dificilmente vai ser um deles só, um fato, um ato pecaminoso lá, ok, mas nessa dificuldade de se relacionar, nessa coisa difícil de se vai, não, os dois estão errando. É preciso que cada um, portanto, tome a sua posição, faça uma autocrítica. O que de fato você está precisando? Não é que o outro mude, você está precisando que Jesus Cristo lhe convença, mude a sua vida. Jesus. Se eu pudesse viajar. Tem gente que minimiza os problemas da vida assim, né? Eu viajo, tudo melhora. Quando volta está a mesma dificuldade para enfrentar. Se Deus curasse a minha doença. E tem gente que é assim também. Fica doente, tem uma enfermidade na vida, aquela doença passa a ser o Deus dela, porque se aquela doença for embora, tudo vai mudar. Não vai mudar. A doença é um fato na sua vida, a sua vida é o todo.
Cristo precisa preencher o seu coração para que mesmo em meio à doença, você seja otimista, alegre, continue vivendo, sabendo que os seus dias estão contados na palma da mão de Deus. João Calvino, o nosso teólogo maior, para nós reformados, presbiterianos, ele diz o seguinte sobre esse texto: vemos como Deus restaurou aquele homem aleijado, contrariamente às suas expectativas, porque ele pensava que a sua enfermidade fosse incurável, cuidava apenas da sua sobrevivência física. Foi-lhe dado então aquilo que ele jamais ousara pedir. Somos ensinados pela fé a orar a Deus, contudo, porque nem sempre sentimos as nossas misérias, não entra em nossa mente buscar o remédio para as mesmas. Por conseguinte, o Senhor nos confere esse remédio de maneira inesperada e gratuita. Finalmente, entretanto, podemos aprender a orar, mas Deus sempre ultrapassará nossas esperanças e petições com a sua bondade. O que ele diz para nós é que Deus é tão gracioso que, apesar desse homem, desse moribundo, não ter pedido o que precisava, Deus lhe concedeu aquilo que ele precisava. E que, apesar de nós não sabermos orar e por isso não recebemos as respostas das nossas orações, Deus é tão gracioso contigo, meu irmão e minha irmã, que mesmo na sua ignorância, Ele lhe concede a graça que você precisa. Isso é graça. O maior milagre daquele homem, o maior milagre ocorrido ali, foi o fato de ele ter saltado de um salto e louvado ao nome de Jesus. Louvado o nome de Jesus. Eu volto à pergunta: qual é a sua real necessidade? Qual é a sua real necessidade? E eu já lhe adianto que tudo se resume a um nome: Jesus Cristo. Mas eu já sou salvo, sim, Jesus Cristo. Mas eu já encontrei com sim, Jesus Cristo. Porque diariamente nós precisamos buscar a presença de Jesus Cristo para preencher o nosso coração e nos livrar das tentações, das dificuldades da vida. Estava eu essa semana em uma reunião, e a reunião foi difícil, ok, e tal. E sabe aquela coisa de escola bíblica dominical, quando você tem 15 anos, que você escutou muito, e o teu pastor lá, o teu líder falava assim: é oração, não precisamos orar mais, e me veio aquilo na cabeça, falei assim: eu estou tentando resolver os meus problemas de outra forma, eu preciso resolvê-los espiritualmente. E aí veio à minha mente uma autocrítica em relação ao meu tempo de oração. Eu programo o meu tempo de oração, chegando lá na sala, no escritório, antes de fazer qualquer coisa, vou orar. Agora, todos nós, evidentemente, somos assaltados por vezes por problemas que chegam antes do nosso devocional. E quando eu percebo, eu já ultrapassei, já não fiz o devocional e estou resolvendo problemas. E naquele dia eu falei assim: não, eu não posso falhar nisso. O meu dia é melhor quando eu estou em dia com a minha vida devocional. Porque é Cristo Jesus, é a presença de Cristo Jesus, é a minha mente conectada com a dele, que faz com que as coisas andem bem. Não é que eu vou mudar o fato, mas eu mudo a forma como o fato entra na minha vida. Eu mudo a forma como eu administro aquele fato. Isso é Cristo, é o aprendendo com Cristo. É o Espírito, é o milagre do Espírito, é o milagre do fogo, da paixão, do Espírito Santo ardendo em mim, fazendo diferença na forma como eu administro a minha rotina. Isso é Jesus. Nós precisamos de Jesus. Como a igreja age? Nós vimos como o moribundo agiu, nós vimos essa rotina na perspectiva do moribundo, falo moribundo pela condição dele, pelo coxo, mas como a igreja deve ser. Olhando para Pedro e João, eu vejo que a igreja deve oferecer à sociedade aquilo que ela possui. Nós precisamos oferecer aquilo que recebemos. Há uma frase linda aqui, dita por Pedro, quando ele olha para aquele homem e diz assim: olha para mim. Mas esse homem já nem olhava mais para as pessoas, era aqui, estendia a mão e oferecia o chapeuzinho, não sei, mas olha para mim. Essa é uma frase que a igreja deve dizer, e você é a igreja. Mundo, olha para mim.
E não é o mundo que vai dizer quais são as necessidades dele, somos nós que conhecemos a Jesus Cristo, que sabemos quais são as reais necessidades daquelas pessoas que nos cercam e não têm Cristo. Olha para mim, meu amigo, olha para mim. Nós é que temos pela visão espiritual uma ciência maior das reais condições desse mundo. Os olhos daquelas pessoas que não têm Cristo estão cegos para coisas incríveis que estão acontecendo no mundo espiritual e que são discernidas espiritualmente, e você, por ter o Espírito, consegue discerni-las. Olha para mim, porque eu sei de fato do que você precisa. E não imagine você que Pedro e João não tivessem de fato dinheiro para administrar. A igreja recebia naquele momento muito dinheiro, até porque as pessoas entregavam os seus bens imaginando que a volta de Cristo era iminente, era para aquele momento, e passavam por vezes até depender da igreja depois, porque como Cristo não voltou, eles precisavam agora que os bens fossem distribuídos, porque estavam em uma situação difícil. Então Pedro e João, como líderes da igreja, eles teriam condições de buscar, de administrar o dinheiro que possuíam, o que a igreja possuía. Só que o dinheiro era da igreja. Naquele momento foi pedido a eles. 2, eles sabiam que não era de dinheiro o que aqueles homens precisavam. Então, discernindo como a igreja deve discernir qual é a real necessidade daqueles que nos cercam, é que nós devemos agir, e que eles agiram. Não é que nós não devemos dar prata e ouro a quem precisa, nós precisamos entender naquele momento do que de fato a pessoa precisa. E naquele momento aquele homem precisava dessa palavra de ânimo, dessa cura. Levanta, olha para mim. Pedro tinha o que oferecer, porque ele possuía, ele era um copo transbordante. Ninguém dá o que não tem. E aí nós entramos numa dinâmica muito importante da igreja, que é o exercício dos dons e talentos que cada um de nós possui. Ou seja, Deus vai abençoar os coxos desse mundo, as pessoas que precisam serem abençoadas por meio daquilo que você sabe fazer. Se você é um contador, não vá apertar lá o seu... Estou falando contador agora porque o imposto de renda está fresco na minha cabeça, né? Mas vamos mudar aqui, os contadores nem apertam muito os seus clientes não, né? Pelo menos eu que tenho pouco dinheiro aí, não é o meu caso. Mas pense no exercício da sua profissão, quando você pode ajudar, abençoar aquele que tem pouco dinheiro, e você prefere apertá-lo. Pense no tempo que você poderia dedicar a abençoar por meio daquilo que você sabe fazer, pessoas que precisam. Você que talvez já esteja aposentado, poderia ajudar uma mãe de família que não tem dinheiro para deixar o seu filho na creche. Sabe essa dinâmica natural que cada um de nós, olhando para aqueles que nos cercam, podemos ser copo transbordante a quem precisa. Há um ecossistema de dons dentro da igreja, cada um funcionando da forma como é necessário. E é lógico que se nesse ecossistema alguém falhar, Deus vai levantar outra pessoa, mas precisa acontecer e você faz parte disso. Bom, se a paz é retida, ela acaba se transformando em passividade. Se o amor é retido, ele acaba se transformando em egoísmo. Se o dinheiro é retido, ele acaba se transformando em mamon. É isso. Aquilo que eu tenho que dar, tenho que oferecer. Quantas vezes o irmão já ouviu, e eu vou repetir: você não existe para você, a sua vida é mais feliz, você é mais completo, e você cumpre o plano de Deus, quando você vive para abençoar a vida do outro, para ser para o outro. Quando você olha demais para si mesmo, você é egoísta, você vive para si, e viver para si não é o Evangelho, é viver para o outro. Jesus Cristo veio abençoar a vida do outro, daqueles que o seguiam. Você é a igreja de Cristo, aliviando a vida do corpo em Cristo. É isso. A igreja precisa oferecer o que possui. Pastor, eu não possuo nada. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Podia parar por aqui, porque esse texto é maravilhoso. Tenho pouco dinheiro, mas sou muito rico. Passo por muitas dificuldades, mas sou muito feliz.
Eu não tenho nada, mas quer saber? Eu tenho tudo. Sai essa noite daqui regozijante, igreja em Jesus Cristo, como João e Pedro, que diziam: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, e o que eu tenho é tudo. O que eu tenho é sensacional, o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho serve para mim, o que eu tenho me faz feliz, e o que eu tenho eu posso te dar, porque nunca falta, sobra, é Jesus Cristo. Ofereça Jesus Cristo para as pessoas que estão ao seu redor, ofereça Jesus Cristo no seu trabalho, ofereça Jesus Cristo no meio do problema. Está com problema no casamento, ofereça Jesus Cristo. Está com problema com seu filho, ofereça Jesus Cristo a ele. Está com problema, não sei qual é o problema, a sua doença, ofereça Jesus Cristo a sua doença. O meu Cristo é muito maior do que a tristeza que você quer me proporcionar. Eu sou feliz em Jesus Cristo. É isso. Você é feliz porque você tem tudo o que você possui, e esse tudo é Jesus Cristo. Charles Spurgeon, o príncipe, dos pregadores, vai nos dizer assim: quando os homens estão, é um texto longo, mas preste atenção, quando os homens estão perecendo em torno de alguém, é cruel desperdiçar o tempo interessando suas mentes ou alimentando as suas fantasias. Devemos fazer algo mais prático e atender com mais diligência às suas necessidades urgentes. Estão morrendo de fome? Então fornecemos alimento. Estão morrendo de frio? Então forneçamos cobertas a eles. Acaso a enfermidade? Então ministremos remédios. Quando o caso é urgente, deve-se limitar às coisas necessárias a atender de todo o coração o que deve receber a nossa atenção. O que pode ser, pode esperar, mas o que deve ser, exige a nossa imediata resposta. Agora, as necessidades espirituais dos seres humanos são urgentes, e entre elas a mais urgente é a sua regeneração. É necessário que nasçam de novo ou estão perdidos. Ele está dizendo o seguinte para nós: há alguém ao nosso redor com frio? Ofereça a coberta. Há alguém precisando de algo? Ofereça. Mas de tudo isso, o que há de mais urgente é a necessidade de nós oferecermos Jesus Cristo, porque essas pessoas estão perdidas e precisam de regeneração. Bom, quem nós éramos? Aquela pessoa, aquele moribundo, aquele coxo sentado à porta formosa pedindo esmola, necessitados, escravos da sua real condição. Quem nós somos agora? Regenerados por Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, que pode oferecer aquilo que recebeu. Um dia nós levantamos, as nossas pernas ficaram firmes, e nós podemos agora abençoar a vida daqueles que nós encontramos no caminho e que têm a mesma condição de nós, ou que têm a mesma condição que nós tínhamos. A vida é para o outro. Considerai uns aos outros superiores a si mesmos, já diz o apóstolo Paulo em Filipenses. A igreja, repito, é quem enxerga as necessidades. Quais são as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor? Pedro deu alguma coisa que não fora solicitado. O coxo pediu esmola, Pedro deu-lhe a capacidade de andar, de saltar e de louvar. Por fim, o poder do nome de Jesus Cristo. Olha o tamanho desse milagre. Amados, se o milagre do homem que estava à beira do tanque de Betesda já foi incrível, há 38 anos sofrendo daquela condição, desse homem eu acho que foi maior, porque esse homem nunca havia andado, não havia um pingo de músculo ali, era pele e osso, pés, pernas atrofiadas, e o texto diz que esse homem de um salto teve as suas pernas restauradas, puxado pela mão. Aqui nós poderíamos conversar muito sobre isso ainda. Puxado pela mão, começa a louvar, e ele é restaurado à adoração. Que milagre na vida desse homem. A autoestima desse homem foi restaurada. Ele passa a entrar no templo, e lá ele louva a Deus, coisa que ele não poderia fazer. O poder do nome de Jesus Cristo. Olha a grandeza do que Cristo é capaz de fazer. Não há limites, não há impossíveis para Deus, não há pessoa que é coração duro demais, não há problema que é grande demais. Há um Deus que tem poder para fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Isso é fé. Você precisa ter fé. A fé de que Deus resolve questões das menores para nós e das maiores para nós, porque para Ele é tudo a mesma coisa.
Não tem coisa difícil para Deus. Nossa, isso é difícil. Ontem o meu filho teve uma ânsia de vômito e meu filho é da oração, ele gosta de orar. E aí antes de dormir ele foi caminhando assim, o filho, o que está fazendo? Eu estou pedindo a Deus para eu não ter vontade de vomitar enquanto for dormir. Daí ele foi dormir, ele foi deitar. E eu falei, e aí filho, tudo bem? Ele, sim, está sentindo alguma coisa? Daí ele falou, não, eu já pedi a Deus. Sensacional. É isso, sabe essa coisa aqui? Eu já pedi a Deus. Qual é o problema, pai? Já está tudo resolvido, eu já pedi. Não é? Já pediu a Deus, confie, tenha fé. Agora é conosco, né, administrar essa ansiedade, essa falta de fé, esse jeitão nosso que milita contra a oração que nós fizemos, a nossa fé, enfim. O poder do nome de Jesus Cristo. Nós somos representantes de Cristo até, não é? Porque nós usamos o nome dele. Por isso a responsabilidade de usar bem o nome dele. Deus nos confiou isso. Por isso oramos em nome de Jesus Cristo. Por isso pregamos em nome de Jesus Cristo. Você já deve ter vivido experiências em que o nome de Jesus Cristo, pelo poder que ele possui, moveu montanhas, fez coisas extraordinárias, das mais simples às mais impossíveis para nós, não é? Eu encerro só lembrando de uma história, quando eu tinha ganhado um celular da minha avó. Na época era o tijolar, né, que a gente brincava, aquele Nokia grandão, que você colocava no bolso aqui de trás, e eu estava aqui na 7 de setembro, na frente do Mercadorama, hoje mudou o nome do mercado ali, mas eu estava ali, e aí apareceu um rapaz para me assaltar. Eu tinha acabado de ganhar o celular, e ele pediu o celular que estava no meu bolso, e eu entreguei o celular, e a gente foi caminhando, porque ele não saiu correndo, ele foi caminhando, eu fui caminhando com ele, e eu disse assim, moço, e caminhamos mais um pouco assim e tal, e ele perguntou se eu tinha dinheiro. Eu tinha R$2, dei os R$2 de dinheiro para ele. Aí ele falou assim, eu falei assim, moço, devolve meu celular em nome de Jesus. Sabe quando eu recorria ao último recurso, que deveria ser o primeiro. Eu olhei para ele, devolve meu celular aí falei com uma autoridade, né? Em nome de Jesus. Esse moço parou, devolveu o celular e falou assim, muito obrigado por ter falado em nome de Jesus, está aqui os seus R$2, e foi embora. O que aconteceu? Se ele lembrou da mãe dele, que era crente, ficou constrangido, eu não sei, só sei que o nome de Jesus, pelo poder que o nome de Jesus tem, funcionou. Não é amuleto, mas é o Cristo que anda comigo, que me protege. Se Deus não quisesse que ele devolvesse meu celular, o problema não estaria no nome de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo continua sendo quem é, apesar de mim, mas ali ele quis, e assim aconteceu. Faça isso, resolva os seus problemas em o nome de Jesus, porque é disso que nós precisamos. Muitos de vocês, muitos de nós, metaforicamente, estão sentados à porta formosa, à porta do templo, sem entender qual é a sua real necessidade. Não é um emprego, gente, não é mais dinheiro, é mais Jesus na vida. E há uma igreja te estendendo a mão e dizendo, vem cá, levanta, o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo, levanta e anda, e o milagre será feito, porque é o corpo de Cristo, sendo o próprio Cristo, para abençoar a vida daqueles que necessitam. Amém? Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Nós oramos certos do teu poder, o poder do nome de Jesus Cristo, que por meio da vida daqueles servos, de Pedro e João, manifestou o seu poder, enxergando a real necessidade daquele homem, e por tua graça ofereceu-lhe não somente a Cristo, mas também deu-lhe a oportunidade de ser restaurado fisicamente. E é isso que o Senhor nos faz. O Senhor nos ajuda nas nossas questões mais profundas, da alma, da salvação, mas também naquilo que afeta a nossa carne. Contamos contigo em todas essas coisas, Pai, mas nos impede, não nos deixa olhar só para a carne, que nós enxerguemos, o Senhor nos dê a graça, e que nós saibamos pedir à luz das nossas reais necessidades, em nome de Jesus, Pai, amém.